Você está no Varejo Cast. Este episódio do Varejo Cast é patrocinado por SmartDev, VMSP Studio, Alter Vision, OneBeat. Olá, amigos do Varejo Cast, tudo bem? Você já sabe, toda terça-feira é dia de quê? Varejo Cast, tendências e pendências da semana. Estamos aqui no mais uma semana rodando aqui. Desculpem a voz, esse tempo maluco de São Paulo aqui, gripado, por conta disso não tivemos Varejo Cast semana passada. Estou aqui em Santo André, de repouso. Fred Alecrim está por onde hoje, Fred Alecrim? Rapaz, eu tô aqui em Nova Veneza, Santa Catarina aqui, e assim, tava quente, eu cheguei aqui e começou a fazer frio, mas eu achei que essa sua voz, assim, meu amigo Caio Camargo, é que você cantou muito no show do Brian Adams, você se espoelou pra ele te ouvir cantando Heaven, cantando outras coisas mais, achei que era por isso. Cara, é um afortunado, cara, em 15 dias, AC/DC, Living Colour e Brian Adams não é pra qualquer um, não, meu amigo? Meu Deus, pô, é nessa hora que eu tenho vontade de morar em São Paulo, só nessa hora. 15 dias fantásticos, assim, fantásticos, pertinho, bacana demais. Menos esse DC que você vê de longe, não tem jeito, mas tava lá. O que importa é que tava lá. Mas vamos lá, cara, temos bastante coisa aqui para nossa audiência, retomando os Varejo Cast aqui. E temos nossos comentários paroquiais antes de trazer o tema da semana aqui. Sim, temos. Então, vamos começar com a nossa querida amiga Adriana Caetano, que sempre está presente aqui com a gente. Maravilha. E ela fala aqui a gente falou sobre o fim do SaaS, né? Quando a gente estava falando ali do Software as a Service. SaaSpocalypse, como o pessoal está chamando. Exatamente. Então ela fala, excelente episódio. Muitos SaaS dificultam a integração. Com IA dá para trabalhar direto no banco de dados. Aí volta ao que vocês falam. Básico bem feito precisa ter o banco de dados correto, sanitizado. Exato. Aí, ó, uma emenda, acabei de ler essa notícia fresquinha, estamos gravando na segunda-feira aqui no dia 9. Eu tava vendo uma matéria de China lá, que é a OpenClaw, cara. Tá viva ainda essa história, né? Então a China tá investindo, né, na ferramenta com algumas parceiros, e as empresas estão usando o OpenClaw lá para terceirizar as funções de agente de IA, estão conseguindo 9% ali de aumento de receitas e tal. Então, pra gente trazer depois no Varejo Cast News pra vocês, mas assuntos quentes, né, cara? Em meio a toda essa turbulência global de guerra e tudo mais, de petróleo, de gasolina, se aumenta o valor de alimentação, do remédio e por aí vai, né? Mas bastante coisa acontecendo pra gente trazer pra vocês depois no Varejo Cast News também. É isso aí. E aí a gente tem outros colegas aqui mais elogiando os episódios, né? Então, Kimakta Sir, né, fala que ouve muita gente, que escuta todos, nesses últimos fala-se bastante o Agent Commerce, o comércio agente, com o IA, e filtrar para fazer a compra. Como irá ficar o Social Commerce dentro disso? Então pergunta. O nosso amigo Camilo Deleles também, manda um abraço aqui, e Rafael Estevam, né? Então tem também grande Rafa da On Running, é isso aí. Semana que vem tô lá com eles, lá na convenção deles também. Cara, e o Social Commerce, só para não deixar a pergunta aberta, já que foi feita ali, né? Continua mesmo. É mais um canal. Um canal não invalida outro canal, vai ter seu espaço, vai ter sua mídia, vai ter o jeito de escrever, o jeito de falar, o jeito de colocar conteúdo, mas tem muita gente vendendo no TikTok, tem muita gente vendendo no Instagram, as IAs podem ajudar, pode automatizar algum processo, né? Mas tudo ao mesmo tempo agora, já diria, né, meu amigo Titãs? É isso aí, né? E você acha, Caio, que é muito parecido, por exemplo, com o SEO, né? Que com o surgimento do GEO, ele não some, né? Ele passa a não ser o único protagonista, mas ele não some. Você acha que tem, assim, uma correlação? Cara, são canais, né? Ali é uma coisa técnica, canal. E é o que a gente já vem falando, né? É muita gente falando, né? É evolução um do outro, não é evolução de nada, cara. É uma coisa a mais, com outras configurações, com outras arquiteturas, com camadas a mais para você colocar, do que a gente fazia os sites do passado, que a gente vai ter que fazer hoje os sites e tudo mais, estruturando a conversa de hoje. Então, assim, são coisas pra gente adicionar ao nosso know-how, já adicionar. Então, nada se perde nessa vida. O Google ainda vai ser o Google durante muito tempo, sabe? As IAs vão fazer um bom papel disso, mas o Google vai ser Google. É igual o papo do Facebook, que até hoje não tá morto, tá, pessoal? Tem muita gente lá. Tem muita gente lá, por incrível que pareça, e ainda cresce, né, cara? E ainda tem crescimento anual ainda, né? É isso aí, ó. Se você quer seguir um cara que entende muito disso aí, Caio Camargo é @CaioCMGO, porque, ó, o cara tá em Las Vegas, um dos maiores eventos de IA do mundo. Então você
tá seguindo o Neo Patel, os caras são bons, mas a gente tem gente boa aqui pra caramba, então segue aí o Caio Camargo, porque é tudo de informação de como a IA tá afetando aí as coisas, os caras, muito bom. Vamos brigando sempre, cara, sempre dessa na luta de tentar trazer o novo todo dia pra vocês aqui, né, cara, sempre tentar o desafio, Fred também com o desafio aqui da gente sempre tá desmiuçando essa conversa pra vocês. Estamos batizando aqui recorrência híbrida. Meu amigo Fred, vamos chamar... Por que a gente está falando de recorrência híbrida? Vamos lá começar o episódio de hoje. Vamos lá. Vamos falar, principalmente baseado em algumas pesquisas que a gente vai falar aqui no episódio, Caio, que em 2026, ou seja, recente, o CAC, também conhecido como custo de aquisição de clientes, no Brasil subiu em torno de 45% em 2 anos devido à saturação do tráfego pago, ou seja, o tráfego pago crescendo, muita coisa, logo a gente tem um aumento maior. Então, para adquirir cada cliente, você está gastando mais. Então, a gente começa por aí, né, Caio? Tem tudo a ver exatamente com o que a gente acabou de falar, né, cara? As pessoas, até o Google ainda é o Google, mas as pessoas estão usando a IA, menos pessoas usando os links estão ficando caros, né? O link pago que a gente usava lá para o Google para atrair as pessoas para o teu site, ele está cada vez mais caro e menos efetivo. Então isso está complicando trazer esse cliente de volta, certo, Fred? Certo, e até você fala na tua palestra, e a gente fala um pouco na pós-NRF, que no DIO você tem um CAC menor do que no SEO, porque no DIO você paga quando tem uma conversão, né? No SEO você paga no clique, né? Então tem uma diferença grande aí, né? Exato, e assim, 7 vezes menos, né, cara? De acordo com o dado aqui da Bain Company, da consultoria Bain, né, tal, publicado na Harvard Business Review, reter um cliente custa 7 vezes menos do que adquirir um cliente novo, mas a recorrência híbrida vai elevar o LTV, Lifetime Value. Traduzindo, o Varejo Cast traduzindo. Vamos lá, Fred, Lifetime Value, bora lá. Vamos lá, e outra coisa, aumenta em 400% o Lifetime Value, que é o tempo que o cliente passa com você remunerando o seu negócio, porque tem um negócio do seguinte, você tem um custo, mas quanto tempo o cliente fica pagando para você ao ponto de você ter o payback do que você investiu nele, ele continuar ainda pagando, né, para você. Então o Lifetime Value tem isso, é o valor do cliente durante o tempo que ele está com você. Por exemplo, uma empresa, sei lá, de relógios de luxo, né, ou carros de luxo, o lifetime value desse cliente é 1 ou 2 produtos, talvez mais, assim, mas o lifetime value é curto desse cara. Agora, Coca-Cola, pessoa normal, meu Deus do céu, né, cara? Cerveja, meu Deus do céu, o lifetime value do cara é dos 18, 60, 70, depende do que for ali, né? Então, assim, vale a pena ter esse número. E se você não tem esse número, tá na hora de você começar a olhar os dados do seu negócio, tá? Sim, porque isso é importante, né? Porque aí tá o que o varejo tanto procura, que é a recorrência, né, Caio? E, assim, essa pesquisa diz também, né, que se você vende e o cliente não volta, por exemplo, em 30 dias, você não tem um negócio, você tem um evento isolado, né? Porque, na verdade, ele foi lá e comprou. Claro que isso depende do negócio, né, Caio? Isso tem uma coisa bacana que a gente fala muito também, eu e você, né? Assim, ó, preço, que o varejista adora falar de preço, né? Preços, só precisamos de preço, né? Não. Preço ele vai trazer a primeira vez, mas a experiência, né, o sortimento, o atendimento é o que vai fazer esse cara voltar. Então você fez uma baita promoção. Esse cara veio e comprou a tua promoção, mas ele não voltou depois de 30 dias, foi porque ele só veio por preço. E tá, você precisa saber qual a porcentagem de cliente que tá te abandonando só por conta do preço, certo, Fred? Certíssimo. E aí a gente entra no ponto principal aí, você que está nos ouvindo. O cliente hoje, ele não quer mais surpresa. E num momento difícil de economia, de desafios, quanto mais confiável e quanto mais consistente for a entrega, melhor para ele. Então, o que acontece é que a recorrência de 2026, a gente já falou aqui para você sobre a fadiga, né, e principalmente no orçamento e no bolso das assinaturas, só que tem o seguinte, o cliente está disposto a pagar por assinatura desde que seja de itens básicos, né? Ou seja, 2026 é sobre recorrência de itens básicos, higiene, pet, café, limpeza, isso vai bem, né? E tem dados interessantes, né, Caio? Exato. É bacana você falar isso, porque a gente tem falado um pouco do WGSN lá na NRF, né? Da fadiga da escolha, ninguém mais quer um monte de produto e tal. Então, para algumas coisas na vida, e a gente tá falando muito que a IA vai automatizar essa história lá no Agent Commerce, né? A gente quer que a venda, assim, todo mundo ainda gosta de buscar, sei lá,
a fruta, o vegetal, a carne, escolher, a gente ainda gosta de escolher isso. Mas, cara, pra comprar sabão em pó, ninguém gosta de ir no mercado. Pouca gente gosta de um sabão em pó, ficar detergente, sabão em pó. Então, ter serviço automatizado. Então, se eu pudesse assinar isso, né, isso pode ser um bem. O café. Se você toma o mesmo tipo de café, o mesmo tipo de cápsula ou de pó, sempre numa recorrência de 20, 15, 30 dias, né? Você pode receber isso. Ou mesmo vinhos, né? Que a gente fala muito de assinatura de vinho também, tem muita coisa de vinho, né? A curadoria é importante disso, né? Do escolher pelo cliente, a marca tá lá escolhendo o sortimento que vai, vinhos nobres, vinhos da Terra Nova, Nova Terra, Velho Mundo e tudo mais. Mas eu acho que isso funciona muito bem, certo, Doc? Certo, e a gente tem uma pesquisa da PwC, né, que pesquisou o consumidor global e diz assim, 62% dos consumidores brasileiros afirmam que a conveniência de não ter que lembrar da compra é o principal motivo para assinar hoje serviços do varejo. Exatamente. E aí tem alguns serviços aqui que você até colocou também, né, Fred? O Amazon Subscribe Save, né? Eu lembro também do Dollar Shave Club, né, cara? Também um case fantástico do Dollar Shave, pra quem não sabe lá, quanto que era? Era $1 ou $2, alguma coisa assim? Quanto que era? Sim, acho que eram uns $2 por aí. Uns $2 de assinatura pro cara receber a Gillette lá. Eu vou acabei de fazer uma propaganda, né? Mas pra fazer a lâmina de barbear lá, pra receber em casa, pra não ter que comprar a lâmina de barbear. E foi um baita de um case de sucesso de assinatura, de marketing e tudo mais, né, mestre? Que é a lista de compras da Amazon, tem muita gente aderindo. Então você vai ali do básico, material de limpeza de casa, material de higiene, aquilo que você tem que comprar recorrentemente, então ele já bota lá e automaticamente aquilo é feito, né? Então isso aí acaba facilitando a vida de você não ter, por exemplo, tomar um banho e não ter um sabonete, porque você esqueceu de comprar, e você não ter que sair numa noite para ir no supermercado, numa farmácia para comprar. Então, eu acho que isso tem ganhado um espaço muito grande. E o remédio para isso sai caro. A gente falou da Amazon aqui. A Amazon essa semana começou a estrear o Amazon Now, que é 15 minutos. Vamos falar também do Varejo Cast News para vocês também disso. Tem o Rappi Turbo também, que entrega rápido. Mas pagar a conveniência de receber em 10, 15 minutos é sempre mais caro do que se você fazer uma compra programada, né? E a compra programada, normalmente o varejista te oferta com maior desconto, com melhor preço e tal, porque você está comprando programado, isso beneficia também o lojista, certo, Fred? A startup israelense OneBit possui uma tecnologia de gestão de estoques que alia Big Data e inteligência artificial para garantir um estoque mais enxuto e oferecer uma redução de até 70% nas rupturas de vendas. Isso é possível porque o seu sistema de otimização de supply chain possui algoritmos que monitoram o comportamento do consumidor nas lojas e no e-commerce e realiza predições sobre quantos e quais itens devem ser entregues em quais lojas. Saiba mais no link que está na nossa descrição. Atenção! Já é obrigatório o pagamento integrado na Paraíba, Rio Grande do Sul, Mato Grosso, Ceará e Goiás. Vários outros estados estudando também esse formato. Isso significa que ao emitir sua NFCE, sua nota fiscal de consumidor eletrônica, o pagamento deve ser capturado automaticamente, sem digitar o valor em maquininha de cartão de crédito antiga. Se você é empresa de software, conheça o SmartTEF, a solução de TEF móvel de baixo custo que atende à legislação. Se você é comerciante, fale agora com sua empresa de sistema de PDV ou ERP. Com o SmartTEF, você ganha mobilidade e segurança e fica em conformidade com a lei. Acesse smarttef.com.br. SmartTEF, fácil, rápido e seguro. Quer fazer sua loja vender mais? Você precisa de um espaço que tenha identidade, funcionalidade e experiência. Apresentamos o VMSP Studio, especialistas em transformar o varejo através do design e da estratégia com um olhar técnico ao visual merchandising e à arquitetura sensorial. Projetos que desenham jornadas com experiências sensoriais. Na VMSP, sua marca e seu produto se conectam de forma única com o consumidor. Design estratégico para o seu negócio. VMSP Studio, onde a sua loja se torna uma experiência. Você que tem loja física, sabe quantas vendas deixou de fazer hoje? A Alter Vision é uma inteligência artificial que analisa as imagens das câmeras de segurança da sua loja e mostra quantas pessoas entraram e saíram sem comprar nada. Você recebe direto no WhatsApp dados em tempo real de fluxo, taxa de conversão e até uma média dos seus concorrentes. Com a Alter Vision, você toma decisões mais precisas e faz sua loja vender mais usando as câmeras que você já tem. E tem condição especial. Acesse altervision.com.br e use o cupom ALTERCAST.
E aí a gente vai para outro dado, né, que embasa muito esse nosso conteúdo de hoje. Dessa vez a McKinsey Company tem uma pesquisa, né, falando principalmente dos grocery stores, né, ou seja, os supermercados, principalmente com foco muito em FLV, né, frutas, legumes e verduras, fala que a previsibilidade da demanda permite um acerto, uma acurácia de compra de 95%, eliminando a necessidade de promoções agressivas, ou aqueles produtos são perecíveis, vão ficando ali para ter que você fazer o produto sair, porque senão ele vai vencer. Então imagine, isso deve ser um dos maiores custos desse tipo de varejo, né, Caio? Então você poder diminuir o desperdício de produtos porque ele não foi vendido no tempo que era para ser vendido, por si só, já você ter um serviço de assinatura para o cliente para diminuir isso já é muito interessante. E tem uma outra parte desse dado também, né, que o estoque parado, né, o tal do dead stock, como a gente chama em inglês, né, tem uma redução de até 30% para as empresas que estão trabalhando com isso, né, isso tem outros dados, a gente falou de Rappi, de iFood aqui e tudo mais, mas os caras têm um negócio de inteligência de mercado fantástico, tá? Virou case em podcast também, tudo mais, entrevista, falando exatamente disso, né, de ter os hubs do Rappi, ele sabe, né, como é que ele montou cada hub, cada dark store para entregar rápido aqui, para ser quase um varejista mesmo atuando em São Paulo. Cara, por dados, ele sabe realmente qual que é o estoque que ele tem que ter de cada produto. Então não tem o mesmo estoque em todas as lojas. Ele sabe naquela região quanto vai vender de Coca-Cola, quanto vai vender de fralda Pampers, né? E na outra região que ele vende mais de um, menos de outro. E ele começa a colocar a quantidade o mais estabelecida possível para que realmente não tenha o estoque mais redondinho possível aí, certo, Doc? Certíssimo. Então, resumindo até agora, enquanto que as assinaturas realmente estão prejudicando o orçamento e muita gente está cortando essas assinaturas, quando a gente vai para itens básicos, itens de necessidade, o cliente está disposto a pagar para ter isso, para não ter que lembrar. Lembra, a vida está corrida, então você tem essa automação, essa pré-lista já ali que ajuda. Então a gente tem mais uma outra pesquisa do ICSC, International Council of Shopping Centers, e aí aqui a gente vai para Shopping Center, que o híbrido, ou seja, o físico e o digital, o físico acaba vencendo o digital no efeito halo, que diz o seguinte: clientes que retiram sua assinatura na loja física, o famoso BOPS, Buy Online, Pick Up in Store, ou seja, compra online e pega na loja, gastam em média 20 a 25% mais em compras não planejadas no momento da retirada. Ou seja, ainda tem a possibilidade dele comprar e não receber em casa e ir até a sua loja e lá, em média, ele ainda gasta 20 a 25% a mais, né, Caio? E tem bastante coisa legal nesse tema, nesse dado de pesquisa, né, Fred? O primeiro deles é que, assim, uma coisa não anula a outra. Exatamente como a gente estava brincando aqui no começo do episódio, né? Poxa, e acho que um dos grandes cases desses caras de vinho, né? Uma Gran Cru. O Gran Cru tem assinatura. Você pode receber na tua casa, mas isso não impede de você comprar na loja física. Inclusive, o cara que é assinante, depende do grau de assinatura que você tem desconto na loja física. Então você vai comprando, eu comprei 2 esse mês, mas vou receber mais gente em casa, vou buscar que eu tenho vantagem. E eu acho que o pulo do gato tá ali, cara, que é aquela técnica que a Casas Bahia usava no passado, né, do boletim, de você vir trazer o boleto para pagar na loja, quando você vem pagar a tua fatura, você compra mais uma coisinha. Eu acho que isso prevalece, ou seja, a pessoa tem o clube, vai retirar na loja, quando vai retirar na loja aquele pack, aquele produto, alguma coisa dessa, aí ele acaba comprando alguma coisa mais por impulso, né? Então tem um jogo muito interessante do varejo, ou seja, vender por assinatura ou vender pacote de assinatura não significa que aquele cliente não vai voltar mais à loja, como muita gente pensa, né, cara? E aí o bacana é isso também, né? Que quando a gente fala em dados, acaba que o varejista fica ali com os dados do cliente para poder trabalhar informações, chamar para eventos, no caso do vinho que você falou, a harmonização, que acaba estimulando a mais compra de vinhos, ou seja, você não depende só do algoritmo para atrair o cliente, né? Você tem ali as informações necessárias para você ativar esse cliente e levar ele até a loja também. Tem, o pessoal de pet faz bastante isso também, com serviço, porque você pode ter uma assinatura de serviço, né? Você tem lá o veterinário no pet, mas pode ter alguma coisa a mais, um banho e tosa, né? Um serviço de beleza, alguma coisa lá pro pet, né? Tem serviços de beleza que podem ser anunciados com assinatura. Eu lembro no começo dos booms das barbearias, né? Tinha o pessoal falando, olha, você paga um preço aqui no mês e você corta a barba quantas vezes que quiser aqui. Acho que 4, 5 vezes no mês você pode cortar a barba aqui, cabelo e tudo mais. Então são coisas que a gente fala que as assinaturas, né,
elas não invalidam o cliente, né? Então, elas trazem o cliente ao ponto de venda, faz o cara aumentar a recorrência, e recorrência, a gente já vem falando para vocês, é um dos elementos que faz vender mais, é uma das alavancas ali, né, que faz sentido para você realmente investir tempo e olhar para você que o cliente compre mais com você a cada momento. E imagina, né, Caio, você já começar o mês sabendo que você já tem um certo faturamento já garantido, né? Isso você já vê que contas você consegue pagar ali e se organizar. Um outro ponto, e mais uma pesquisa que a gente traz aqui para validar, né? A gente está bem embasado nesse episódio, trazendo muitas pesquisas, é um relatório da Vind, né, relatório anual de recorrência Brasil, fala que a fadiga da assinatura, ou seja, o brasileiro médio tem em média 4,5 assinaturas entre streams, apps de varejo, ou seja, ele paga em média 4,5 assinaturas. Para entrar nessa carteira dele, ele precisa tirar algo, né? Porque isso aí E para ele tirar algo, né? O churn rate, ou seja, o abandono de clientes, né? A saída do cliente, ele deixando taxa de cancelamento, no varejo de assinatura, cai pela metade, veja bem, pela metade, quando há um benefício, por exemplo, de frete grátis ilimitado atrelado ao serviço, Caio. Então, muito embasado, falamos de recorrência, da importância disso, de como você pode trazer mais clientes para o seu negócio. Aliás, assim, já é um primeiro passo, né? Não está vendendo nada, está na hora de começar a pensar algum plano de recorrência para o teu cliente, algum produto, alguma coisa para você manter, né, isso dentro de casa, começar a trazer esse cara, por menor o produto que for, né, uma cápsula de café, um sabão em pó, qualquer coisa que for, para começar a trazer esse cara de pouquinho, uma categoria, por exemplo, um serviço, né? Mas como é que a gente consegue fazer esse cara se tornar lucrativo lá no Lifetime Value ou no CAC? Como é que a gente faz esse cara se tornar lucrativo, Fred? O grande lance é não só depender da assinatura, né, e pensar também como atrair esse cliente para que ele consuma mais. Esse é um ponto que é muito, mas muito importante mesmo. Então, criar algumas ofertas e o cara ele se sentir importante por fazer parte daquela assinatura e ter benefícios por causa disso. Me lembro que a gente lá em Nova York, né, Caio, a gente visitou a Middle Lane e tem algumas lojas de conveniência nos Estados Unidos que, inclusive, você paga uma assinatura anual. Tem uma que é $1.000 por ano, você tem o direito de comprar ali, e o benefício que você ganha é poder comprar ali e você ter preços melhores, ofertas e poder ser chamado para eventos da marca. Se o seu cliente acha interessante, é importante você conhecer o seu cliente para saber que benefícios ele acha que vale a pena para poder, por exemplo, fazer uma assinatura dessa, né? Exato. Tem clubes de compra, como o Suns Club aqui também no país, né, operando bem com isso, mas ali é o modelo ainda da assinatura anual, né? O que você falou dos $1.000 é uma outra história, clube privado. Mas a ideia aqui é como que você consegue tracionar isso com o cliente? Tem até o caso da Pets aqui que você deixou aqui pra gente, né? No Brasil, 35% de aumento de faturamento através da assinatura, criando uma barreira de saída emocional e logística contra os concorrentes de bairro e o próprio Mercado Livre. E é uma coisa que o Mercado Livre até tentou fazer assinatura, a Amazon tem isso muito bem trabalhado com um produto ou outro, mas assim, a gente tá vendo, tem até o pessoal de aplicativo também, eu não vou lembrar agora, teve uma dessas empresas que entregava como supermercado também, que começou a tentar entrar primeiro pelo modelo mais da recorrência do que da compra do supermercado, principalmente, tá? Mas são modelos, tá? Agora, se isso, por exemplo, você é um cara de moda, isso não faz sentido para você, porque você não é supermercado, você não é farmácia, é o contrário. Tem que pegar e entender o que pode acontecer pro teu cliente. Por exemplo, você vende roupa para criança cresce, cara, criança perde roupa, como é que você vai trazer essa criança numa assinatura? O que dá para fazer? Então, tudo é possível criar. Tem que pensar um pouquinho que produto faz sentido, como faz sentido, para você poder lucrar melhor, certo, Fred? Certíssimo, e sempre lembrar dessa questão do que facilita a vida do cliente, do que faz o cliente ganhar tempo, porque a fadiga está naquelas assinaturas, por exemplo, caixa surpresa, né? Então o cara comprar por algo que é todo mês, mas ele nem sabe o que vem ali dentro daquela caixa. Então o grande lance desse movimento que a gente está percebendo são aqueles itens do dia a dia que exigem tempo dele para ir comprar, e se ele esquecer, a casa vira de cabeça para baixo, né? Então assim, faltou alguma coisa, não dá para tomar banho, não dá para comer, não dá para ir ao banheiro, ou seja, itens que são essenciais para o dia a dia. Lembrando mais uma vez, né? Uma coisa, o cara da assinatura ele ainda volta na tua loja. Cria maneira de você, além da assinatura, trazer esse cara para a loja, para um desconto a mais, para uma oferta a mais, para um pacote de benefícios, que ele seja um cliente premium, VIP para você, não importa como você vai classificar, mas cria uma metodologia para trazer esse cara para tua loja depois da assinatura. Perfeito. É isso aí, desta forma, gripado, vocês me desculpem, a gente termina esse episódio do Varejo Cast Tendências e Pendências dessa semana, sempre trazendo para vocês
Toda semana uma tendência nova, toda quinta-feira também tem os episódios do Varejo Cast News, às quarta-feiras as entrevistas ali. Estamos no round da Comac ainda, Fred? Tem mais ainda? Estamos concluindo aí, a última vai ser a pré-FEICON, né? Então, para divulgar esse grande evento aí da área daí do material de construção. Maravilha, maravilha. É isso aí, pessoal. Então é isso aí, esse episódio fica por aqui. Até a próxima, pessoal. Até a próxima. Você assistiu Varejo Cast. Saiba mais sobre o Varejo Cast e nossos patrocinadores acessando os links na descrição deste episódio. Seja você também um dos nossos patrocinadores. Entre em contato com o nosso departamento comercial. Tem link aí na legenda. Este Varejo Cast foi editado por Yannis Maciel.